Fala pessoal, vídeo de hoje para explicar a questão da ânsia, a questão de vomitar durante o treinamento. Até onde isso é bom, o que isso repercute, o porquê que o corpo gera toda essa sensação, o que acontece metabolicamente. Tá? Antes da gente chegar nesse ponto final, a gente vai precisar entender alguns pontos e o porquê que isso vai ser gerado no organismo. Primeiramente eu vou abordar uma das vias energéticas, que é a glicólise. Basicamente, a glicólise é a utilização do substrato glicose como substrato energético para a geração de piruvato. Tá? A glicólise ela é dividida em 10 reações, todas em cascata, e subdividida em 2 grupamentos. O primeiro grupamento é referente à fase de investimento, que seria onde a gente tem consumo de ATP, e a fase de geração, onde a gente tem a geração de ATP e também a geração de NADH. O NADH é a nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Basicamente, ela é o quê? É um transportador de hidrogênio. Tá? Inicialmente, a glicose dentro do meio intracelular. Tá? A glicólise ela acontece dentro do meio intracelular. Então, a gente está falando dentro da célula muscular. A glicose, quando ela entra dentro da célula, o que ela vai prosseguir? Né? Ela vai sofrer a primeira reação, onde já existe um consumo de ATP, para ela ser convertida pela hexoquinase, quando a gente está falando na célula muscular, e pela glucoquinase, quando a gente está falando no fígado. Ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Essa primeira conversão é para garantir que a glicose vai ficar aprisionada dentro do meio intracelular, para ela não poder ser extravasada para o meio extracelular, para garantir que ela vai ser utilizada como substrato. Nessas 10 reações, eu não vou falar sobre todas as enzimas hoje, tá? Eu vou abordar somente as que são importantes para a gente entender alguns pontos da discussão do assunto referente à questão da ânsia, tá? Então, a segunda equação vai ser realizada pela enzima fosfoglicose isomerase, onde a glicose 6-fosfato ela vai ser convertida em frutose 6-fosfato. Na terceira reação, a gente vai ter o gasto de ATP novamente e vai ser convertido em frutose 1,6-bifosfato. Essa conversão é feita pela enzima PFK, que é a fosfofrutoquinase. Essa enzima ela é importante porque, dentre essas 10 reações, a maior parte delas são bidirecionadas, ou seja, elas podem tanto ter um sentido como o outro. O corpo, o organismo, consegue mencionar o quanto precisa de energia e o quanto é necessário interromper esse procedimento da glicólise. Porém, nessa terceira equação, feita por essa enzima, ela só tem esse sentido, ela não é reversível. Por quê? Essa enzima ela é chamada também, considerada como uma enzima alostérica. O que isso quer dizer? Que ela é responsável pela quantificação, pela dimensão de quanto o nosso organismo precisa de energia. É ela que vai mensurar o quão rápido a gente precisa dessa conversão em energia, o quanto o nosso corpo está recrutando e precisando de gasto energético para a gente executar uma contração muscular ou uma intensidade mais elevada no treinamento. Tá? Então ela é extremamente importante porque ela vai ser a responsável pela velocidade desse procedimento, dessa via metabólica. Tudo bem? A quarta reação ela é feita pela enzima aldolase. E aqui a gente vai ter 2 produtos, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidrooxiacetona fosfato. Aqui o que acontece? A gente vai ter a divisão em 2 cadeias paralelas. Para ficar mais simples aqui para minha demonstração e para minha explicação, eu unifiquei isso numa única via, por quê? Porque a quinta reação é a conversão de dihidrooxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então aqui eu só unifiquei, mas que fique claro que a partir deste momento, a partir aqui dessa sexta reação, a gente vai ter tudo em dobro. E até essa quinta reação é onde a gente tem a fase de investimento. Até essa reação aqui é onde a gente tem consumo de energia. A partir da sexta equação, a gente já está no grupamento da fase de geração de energia. Então aqui na nossa sexta reação, a gente já vai ter a entrada do NAD+, sendo convertido em NADH. Tá? Então aqui são 2 NADH, porque lembra, a gente está fazendo tudo em dobro a partir de agora. Seguindo para a sétima equação, pela fosfogliceratoquinase, esse bifosfato glicerato 1,3 vai ser convertido em 3-fosfoglicerato. E aqui a gente tem a primeira geração do nosso ATP. Lembrando que então são 2 ATPs.
a gente vai ter a 8ª reação, a 9ª reação. Na 9ª reação, a gente tem a liberação e a geração de uma molécula de água, ou também 2 moléculas de água, porque a gente está em dobro aqui. E na nossa 10ª reação, a gente vai ter a conversão do fosfoenol piruvato, que é o nosso PEP. E aqui eu posso explicar um outro dia onde que ele pode ser utilizado. E aí ele vai ser feito pela enzima piruvato quinase, ele vai ser convertido em piruvato. E aqui a gente tem a geração novamente de 2 ATPs. Então a gente finalmente chegou no piruvato. Então basicamente essa cascata de reação é para a gente, através do nosso substrato energético glicose, a gente chegar na geração de piruvato. E agora, o que acontece? Como a gente está falando aqui da musculação, treinamento resistido, a gente está falando de um momento de uma falta de oxigênio, de uma baixa concentração de oxigênio, né, numa situação de hipóxia, de alta intensidade, onde a gente precisa de geração rápida de energia, tá? Então, nessa situação de baixa concentração de oxigênio, através da LDH, né, que seria lactato desidrogenase, o piruvato ele é convertido em lactato. E nessa reação, nessa conversão, a gente tem a geração, o NADH, ele juntamente consumido com outro hidrogênio, gera o NAD+. Esse NAD+, é o mesmo que vai ser encaminhado aqui para a nossa 6ª reação. Ou seja, na continuação de intensidade, na continuação de necessidade de geração de energia, esse NAD+, vai ser direcionado aqui para a nossa 6ª reação, que é a primeira da nossa fase de geração, para continuar prosseguindo esse caminho, essa cascata de geração de energia. Ou seja, a gente tem um ciclo. Eu preciso de energia, eu continuo gerando necessidade de energia, eu continuo fazendo o meu exercício, então esse NAD+, ele vai ser redirecionado para dar sequência numa nova cadeia, numa nova geração de energia. Tudo bem? E aí o que acontece? Todas as reações onde eu tenho a geração de NADH, eu tenho o quê? O NAD+, ele capta, né? Lembra que eu falei para vocês que ele é um carregador de hidrogênio? Então, o NAD+, ele carrega 2 elétrons e 1 próton. Então, quando ele pega o átomo de hidrogênio, ele acaba deixando, sobrando um próton H+. E o que o próton H+ faz? Ele acidifica o meio. Se eu tenho mais concentração de H+, eu tenho a acidificação do meio. Ou seja, conforme eu vou necessitando dessa geração de energia, eu vou liberando íons H+ para o meu meio intracelular. Ou seja, eu vou diminuindo o pH do meio intracelular. Então, quando eu estou me exercitando, quando eu estou lá fazendo minhas repetições, o que acontece? Eu começo a sentir aquele ardido, aquela dor, aquele incômodo, né? Aquela acidificação. Isso realmente é o quê? A acidose metabólica. Aquela minha região intracelular, por conta de necessidade de energia, está sendo gerado íons H+, que estão gerando esse incômodo, essa acidose metabólica. Então, o que vai acontecer? E aqui 2 pontos que eu também posso falar mais profundamente, mais detalhadamente em outros vídeos. Esses íons H+, eles têm grande afinidade no sítio ativo do cálcio. Então, eles têm o poder de se ligar no sítio ativo do cálcio, impossibilitando a ligação do cálcio. E o cálcio, ele é o precursor de toda a cascata de reações e da ligação e da translocação da actina e da miosina para fazer a contração muscular. Ou seja, essa concentração de H+ vai impossibilitar futuramente, né, se for continuado, a contração muscular. Então é por causa disso também que acontece a falha concêntrica. Tá? Eu posso detalhar isso em outro vídeo, mas só para vocês terem uma breve introdução. Então, eu não posso ter íons H+ concentrado no meio. E o que o meu organismo faz? O lactato, ele vai carregar esses íons, esses prótons H+, tá? E eles vão passar pela membrana para o meio extracelular, através dos transportadores MCT, que são os transportadores de monocarboxilado. Então eles têm essa passagem livre por esses transportadores. Então o lactato ele vai do meio intracelular para o meio extracelular. Ou seja, aqui eu já estou na corrente sanguínea. E aí eu tenho alguns caminhos para o meu lactato. Um dos caminhos possíveis, ele pode ir para o fígado, e aí num processo que a gente chama de ciclo de Cori,
ele vai, através da gliconeogênese, gerar glicose. Tá? Então, se eu tenho a conversão de glicose, eu tenho o consumo de ATP e NADH. Ou seja, se eu tenho, né, a captação, a geração de NADH, eu também tenho a diminuição da acidose. Então, é uma das formas de eu começar a neutralizar ou impossibilitar a acidificação do meu sangue. Outro caminho que o lactato pode seguir, ele pode ir para os rins e ser excretado. Então, aqui é interessante também, porque é um dos meios da gente medir e mensurar, através de alguns parâmetros no exame de sangue, por exemplo, o lactato, mensurar o quão intenso está sendo o meu treino, o quão consumo energético eu estou gerando nas minhas atividades. E eu consigo mensurar, né, se está sendo gerado a mais, a menos, o quão meu metabolismo está necessitando de energia, o quanto está sendo necessário o meu lactato migrar para a corrente sanguínea para conseguir diminuir essa acidose metabólica. Tá? Outro caminho, ele pode, através das MCT novamente, migrar para o meio intracelular e através da mesma enzima, a lactato desidrogenase, ser convertido em piruvato novamente. E aí eu posso seguir, né, para a minha via glicolítica aeróbica e gerar mais energia, mas num processo um pouco mais lento. Outro caminho, o lactato, ele pode estar liberando o íon H+, na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Na corrente sanguínea, eu tenho a presença e a liberação do ânion bicarbonato. Então aqui eu vou ter um sistema de tamponamento no meu sangue. Eu vou ter a conversão desse próton, desse íon H+, juntamente com o ânion bicarbonato e gerando o meu ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele é um ácido fraco, então ele é um ácido instável. E aí ele vai ser convertido em gás carbônico e água. E aí, pelos nossos pulmões, eu vou ter a eliminação do gás carbônico. Então, é uma outra via, um outro caminho para eu conseguir diminuir a minha acidose metabólica. Só que vamos pensar assim, tudo bem, o meu organismo, ele tem esse efeito de tamponamento natural através do lactato, tá? Só que vamos pensar o seguinte, eu continuo treinando, eu continuo necessitando dessa geração de energia, eu continuo caminhando e liberando íons H+, no meu sangue. Se isso continuar e não interromper a atividade física, o que vai acontecer? Eu vou ter o aumento de íons H+, e eu vou continuar aumentando esse H+. E eu vou gerar essa acidose metabólica e eu vou acabar diminuindo o pH do sangue. Tá? E aí o que vai acontecer? O que meu corpo vai tentar fazer? Ele vai começar a entrar num modo de hiperventilação. Ou seja, eu vou começar a aumentar a minha respiração, aumentar toda a minha exalação para eu conseguir eliminar o gás carbônico, para eu tentar diminuir essa acidose metabólica. E ainda assim, se eu persistir, continuar treinando, continuar exigindo de energia para eu continuar exercendo a contração muscular, eu vou ter o quê? O redirecionamento sanguíneo para os músculos. Ou seja, eu vou ter mais uma demanda energética, vou ter mais demanda energética, e aí eu vou começar a direcionar todo o meu fluxo sanguíneo para os músculos para conseguir acelerar todo esse processo, para conseguir dar conta de tentar neutralizar esse meio. Então, eu vou diminuir o meu sangue no meu sistema digestivo. E quando eu faço isso, eu vou ter uma irritação gástrica. E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter a sensação de ânsia. Por conta dessa falta ou diminuição de sangue no meu sistema digestivo. Então esse aqui é o primeiro sinal que eu estou tendo um consumo, uma necessidade muito alta de consumir energia, de gerar energia. E eu não estou dando conta de conseguir neutralizar e lidar com todos esses íons H+. E se isso continuar se persistindo, eu vou ter uma sobrecarga metabólica. E aí eu vou ter o vômito. Ou seja, o vômito é uma reação do meu organismo para conseguir eliminar. Eu não estou conseguindo gerar, eu não estou conseguindo neutralizar essa acidez no meu sangue. E eu não posso permitir que meu organismo ele entre nessa acidose metabólica, nessa sobrecarga metabólica. Então eu não posso ter o meu pH no meu pH sanguíneo ácido, porque eu vou ter a desativação de algumas enzimas. Eu vou prejudicar muitas vias metabólicas. E o meu organismo não pode trabalhar dessa forma.
Então ele encontra uma via de eliminar isso através do vômito. Então o que a gente conclui? Que o vômito, na verdade, ele é uma reação exacerbada de atividade física. Eu necessitei tanto de energia, eu sobrecarreguei tanto o meu metabolismo, que eu não tive como produzir tanta energia, eu não tive como lidar com toda essa geração e rapidez de necessidade energética. E eu acabei sobrecarregando o meu metabolismo. Então, isso é prejudicial para a hipertrofia. Eu passei do ponto, eu exigi muito do meu organismo. Eu não tenho vias metabólicas suficientes para essa necessidade energética. Eu não tenho adaptações fisiológicas ainda para esse procedimento. Então, eu vou acabar prejudicando essa minha via metabólica, essa via hipertrófica. Então, na verdade, não quer dizer que eu tive um treino intenso, que eu tive um treino que foi muito bom, que eu recrutei tudo que o meu organismo podia. Na verdade, eu passei do ponto, tá? Então, que fique claro que ir até o nosso limite é uma coisa, passar do nosso limite, que é o caso dessa sensação de vômito, não é legal, é uma situação prejudicial. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.